E aí pessoal, tudo beleza? Pessoal, hoje nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o início, né? Quando eu comecei nessa profissão, nesse segmento de marcenaria, né? Até chegar, né, que quando eu comecei eu não tinha essa ferramenta que é a serra esquadrejadeira, né? E depois eu precisei comprar, né? Que a gente vai necessitando das ferramentas. Então, na época, eu morava em Mogi das Cruzes, em São Paulo, e eu trabalhava numa empresa chamada Perfect Peças Automotivas, né, no bairro do Taboão, em Mogi das Cruzes. E a vida inteira eu sempre tinha trabalhado registrado, né, CLT. E eu sempre tive o sonho de trabalhar por conta. Então, eu tinha feito curso, eu cheguei a fazer 2 cursos de eletrônica. Antes eu queria trabalhar com assistência técnica de eletrônica, e quando eu fazia mais ou menos no ano de 2008, 2010, quando eu estava estudando essa profissão de eletrônica, os próprios professores já falavam que era uma profissão que estava cada vez mais ficando complicado a manutenção dos aparelhos, porque a gente sabe que hoje em dia essa parte tipo assim de tecnologia está cada vez mais. Pessoal, sempre vai ter um barulho, de moto ou carro passando aqui na frente, que é um barulho, sempre assim. Então, como eu estava falando, quando eu estudava, na época eu queria trabalhar com assistência técnica, os próprios professores já falavam, que essa profissão cada vez mais estava ficando mais difícil a manutenção dos aparelhos, porque os aparelhos eles estavam sendo fabricados para não consertar. Para resumir, eu sempre, já queria trabalhar por conta, mas mesmo eu ter feito 2 cursos nesse segmento de eletrônica, eu acabei que não exercendo a profissão. Cheguei a fazer também um curso de tornearia, de torneiro mecânico, até no Senai do Brás, mas também por ironia do destino, acabei não exercendo a profissão. E em meados de 2016, que eu estava em Mogi das Cruzes, eu trabalhava na Perfect, como eu já falei, lá no Taboão, e eu queria trabalhar por conta. Então, eu comecei vendo vídeos na internet e vi que isso aqui era uma profissão. Eu vi que isso aqui, eu me identificava, com essa parte de medidas, de projetos, Eu sempre fui uma pessoa, bastante curiosa em relação a criar algumas coisas e tudo. Cheguei a tentar outras coisas também, Não deu certo. Aí, isso aqui, eu comecei morando em Mogi das Cruzes, num espaço que eu tinha na minha casa, na minha lavanderia. O espaço media 3 metros por 2,5 na minha lavanderia. E nesse espaço ainda tinha uma máquina de lavar, um tanque, era um espaço muito limitado, Mas foi lá que eu comecei. No início, eu tinha apenas essa furadeira aqui, Essa furadeira, eu já tinha ela, que eu tinha comprado para fazer até um reparo no telhado da minha lavanderia. Já tinha essa furadeira aqui, Uma furadeira hobby, Eu tinha ela. Então, eu precisava de uma serra, Na época não tinha isso, eu precisava de uma serra. Aí foi quando eu comprei essa daqui, Pode mostrar aqui. Pronto. Foi quando eu comprei essa serra circular da Makita. Essa daqui é a 5007N, o modelo dela. Eu lembro que na época eu lembro que eu paguei R$ 404 nela. Eu até dividi em 4 vezes no cartão, 4 vezes de 101. Na época eu lembro que eu estava trabalhando na Perfect, mais ou menos em meados de 2016. Eu estava até fazendo hora extra nesse dia, quando minha mulher ligou para mim para falar que tinha chegado, que eu tinha comprado a serra circular. Para mim, eu não vi a hora de ter essa ferramenta. Minha mulher ligou para mim falando que tinha acabado de chegar. Nossa, para mim aquele dia eu terminei o expediente ali, fazendo hora extra, já doido de vontade de ir para casa para poder ver a serra. Aí com ela eu comecei, montei uns gabaritos lá,
né, algumas réguas, alguma coisa. Eu até tenho foto, eu vou colocar na sequência aqui, vocês vão ver quando eu comecei na minha lavanderiazinha lá com os gabaritos manual. E na época eu comecei fazendo apenas projetinho pequeno, nichos, prateleiras. Na época foi bem quando aquelas feirinhas do rolo, compra e venda, né, do Facebook, estava bem alta. Então eu publicava lá, por exemplo, kit de nichos, kit de prateleiras, aquelas prateleiras tipo U. Eu publicava e era bastante pessoas interessadas. Então, através dali, né, o pessoal perguntava se eu fazia outro tipo de serviço, né, de marcenaria, painel de TV, gabinete, né, de pia. Mesmo eu sem nunca ter trabalhado na marcenaria, eu falava, eu posso ver, né? Mesmo a gente não sabendo, né, fazer alguma coisa, mas quando a gente tem vontade, a gente tem que pelo menos tentar, né? E foi assim. Aí, para resumir, né, eu nesse espaço meu fazendo essas coisas pequenas. Aí chegou uma hora, eu vi que eu precisava de um espaço maior, né? Foi quando eu até aluguei um ponto, né, para montar minha marcenaria e precisei de comprar, né, a minha serra esquadrejadeira, porque aí sim, aí eu já ia ter, né, a minha marcenaria. Aí comprei a serra esquadrejadeira, comprei a furadeira de bancada, né, comprei uma tupia, algumas coisas, né, que precisava. Mas no início eu tinha apenas a furadeira, né, que eu já tinha, comprei essa parafusadeira no início e essa serra aqui. E eu falo para vocês, com esses 3 itens aqui, ó, eu consegui fazer bastante coisa, bastante nicho, bastante prateleira, gabinete de banheiro, cheguei a fazer uma cozinha planejada, fazer um guarda-roupa, enfim, é muita coisa, né, para falar. Um dia, se eu tiver, né, outra oportunidade, acredito que vai ter, né, dá até para falar mais detalhes em relação a muita coisa. Voltando, né, para a serra esquadrejadeira, montei minha marcenaria, né, e comprei essa serra esquadrejadeira. Isso aqui, pessoal, é uma máquina de fazer dinheiro. Tipo assim, é lógico, né, que se ela estiver parada aqui, né, eu não estiver aqui, né, então ela não faz nada, né. E assim como ela, não é só esquadrejadeira, né, por exemplo, um torno mecânico, né, tem praticamente toda a ferramenta, são máquinas de fazer dinheiro, né, basta, né, ter um profissional para poder usá-la, né, e com isso consegue sim. É isso. Hoje eu falo para vocês, graças a Deus, de mais ou menos 2017 para cá, né, quando eu saí da Perfect, né, que eu comecei a trabalhar por conta. Na época era eu e meu sobrinho, né, que a gente trabalhava lá em Mogi das Cruzes. Minha mulher, que é ela que está filmando ali, ela ajudava, né, eu e meu sobrinho. Só que aí de um tempo para cá, tanto que hoje eu não estou mais em Mogi das Cruzes, né, eu voltei, né, que eu sou aqui de Minas Gerais. Aí hoje é apenas eu e ela, né, eu e ela que nós que se vira aqui na marcenaria. E eu falo para vocês, isso aqui nessa profissão, ela exige bastante, porém é uma profissão que dá pra gente viver, tipo assim, consegue pagar as contas, né? Se a pessoa tiver um controle financeiro, se a pessoa saber lidar com essa parte, né, financeira, dá para conseguir umas coisas, entendeu? Assim também como outras profissões, né? Mas eu estou falando dessa daqui, porque essa daqui é a profissão, né, que eu estou nela. Mas dá, entendeu? Graças a Deus hoje, tipo assim, eu não tenho que prestar conta para patrão, né? Hoje eu sou meu patrão, então a gente sabe dessa responsabilidade, né? Lidar com pessoas, né? Que a gente está todo o tempo lidando com clientes, não é fácil, né? Um dia também, qualquer coisa, até posso fazer um vídeo dos contra, né? Os prós em relação a essa profissão, né? Mas toda profissão tem suas, né, seus pontos positivos e negativos, né? Um dia eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Mas é isso. Hoje eu falo para vocês, essa ferramenta aqui é uma máquina indispensável, muito bacana, numa marcenaria, né? Se a pessoa tiver apenas uma esquadrejadeira e, por exemplo, uma dessa daqui, ó, que essa daqui é furadeira e parafusadeira, ele já consegue desenrolar praticamente todo o processo, entendeu? Hoje eu tenho coladeira de borda. Quando eu comecei não tem necessidade, né, para começar, você pode colar, né? Eu fiquei acho que uns 4 anos no início colando manual, né?
É isso. Eu acredito que, né, o que eu tinha para falar mesmo nesse vídeo é em relação a isso aqui, ó, né, que é uma máquina. Se, né, a pessoa tem aí um talento, uma vontade, né, e a pessoa tem noção em relação a medidas, em relação a projetos, não é algo complexo, né, é algo relativamente simples, né, não é uma profissão leve, né, é uma profissão relativamente pesada, né, por exemplo, chapa de MDF, né, pesa praticamente 60 quilos as chapas, mas uma coisa que eu foco bastante também é fazer os projetos menores, né. A gente faz bastante, por exemplo, mesinha de manicure, expositor de esmalte, né, mesinha de cabeceira. Eu gosto bastante dessas coisas, né? Por exemplo, aquelas colmeias para loja, né, balcãozinho de atendimento para loja, entendeu? Tem projetos, por exemplo, às vezes fazer casa completa, né, apartamento e tudo, eu já cheguei a fazer, só que hoje em dia eu prefiro mais uns projetos até menor. Entendeu? Pelo menos isso é algo particularmente meu, entendeu? Eu prefiro uns projetinhos menor. Mas é isso, entendeu? Se a pessoa tem uma vontade, né, querer trabalhar com isso aqui, essa ferramenta aqui é essencial, né? Também em relação, tem que ter um espaço, né, que você tem uma ferramenta grande, né? Não, obviamente não é em qualquer lugar que consegue, né, ter uma máquina dessa daqui. Também tem essas esquadrejadeiras menor, né? Essa daqui é um modelo antigo, né? Essa aqui é um modelo antigo e a gente consegue cortar a chapa inteira, ó, né? Consegue cortar a chapa inteira, ó. Mas para começar não tem necessidade, né? Tem umas que esses varões é menorzinho, né? Vem até aqui, dá para fazer muita coisa. Isso eu estou falando, pessoal, quando a pessoa, tipo assim, já quer viver disso, entendeu? Porque se a pessoa quiser apenas, tipo assim, ter uma renda extra, entendeu? Fazer projeto final de semana, nem precisa disso aqui, tá? Pode fazer, igual eu mostro aí, já tem uns vídeos aí que eu estou mostrando aí, uns gabaritos, né? Umas ferramentas manual, esse aqui mesmo, essa serrinha aqui, nessa bancadinha, ó, é um projeto que dá para simular bastante coisa, dá para ganhar uma renda extra, né? Hoje em dia, com esse avanço da tecnologia, né, esse negócio aí de inteligência artificial, tem muitos empregos, né, que é muito incerto. Antigamente, às vezes a pessoa, por exemplo, queria fazer uma faculdade, né, queria estudar alguma coisa, era algo que tipo assim, era algo muito mais sólido, entendeu? Bastava se a pessoa se empenhar, se formasse naquela profissão, praticamente já estava com um futuro garantido. E hoje em dia, né, nos tempos atuais, as coisas são muito incertas, né, voltada para a área de tecnologia, né, esse negócio de inteligência artificial. Tem coisa que às vezes a gente tem medo de estudar, dedicar àquela profissão e às vezes daqui mais, sei lá, alguns anos não existir mais, entendeu? Então, por isso que eu estou falando em relação a isso aqui, porque isso aqui é algo, né, hoje em dia mesmo, esse negócio de produtos importados, né, comprar de outro país, né, às vezes vale mais a pena, sai mais em conta. Agora, por exemplo, fazer um móvel planejado, isso aí praticamente nunca vai existir, não vai ter como você falar assim, eu vou comprar em outro lugar, né, em outro país, que vai sair mais em conta. Porque isso aqui é algo como se fosse artesanal, entendeu? O profissional, ele tem que ir na casa, ele tem que, né, tem que ter uma intimidade, um diálogo com o cliente, entendeu? Então, por isso que eu aconselho, né, a pessoa que quer, né, dá para criar família, né, como eu falei, a pessoa consegue, né, se estruturar, consegue fazer ter uma vida, né, estabilizada, graças, né, a essa profissão aqui, beleza? Pessoal, então é isso, né, tem muita coisa para a gente falar, mas senão o vídeo vai ficar muito longo aí, tá bom? E por hoje é só, valeu, até a próxima!